Olá, meu amigo e amiga. E não é que algumas análises e previsões que nós fazemos juntos aqui no nosso Portal do José estão se confirmando muito mais rapidamente do que nós imaginávamos? Pois bem, sejam bem-vindos ao nosso Portal do José, fechando mais uma semana com esse nosso primeiro encontro nesta sexta-feira. Lembrando que eu sempre faço 2 encontros diários com vocês. Um normalmente na hora do almoço, às vezes atraso um pouquinho, meio-dia e pouquinho, e outro às 17h40. E sempre abro um chat para ficar batendo um papo com vocês meia hora antes de entrarmos no ar. Talvez isso explique porque o nosso portal tem chegado a tantas pessoas com o engajamento que vocês têm aqui no nosso portal. Então, você que está no nosso chat nesse momento, um abraço especial, um abraço muito apertado para você. A você que está no nosso clube de membros também. E vocês que comentam, mandam o seu joinha, compartilhem os nossos vídeos, porque vocês têm feito o nosso portal chegar a mais pessoas como você. É muito gratificante, todas as vezes que eu abro aqui o nosso portal, ver que mais pessoas chegaram e se inscreveram. Em tempos de tanta gente nas redes, tanta informação, isso é um prestígio muito legal que você confere quando você se inscreve aqui e você divulga e compartilha os nossos vídeos, tá legal? Então vamos seguir em frente. Bom, agradecendo a você que está votando aqui no nosso portal, lá na premiação do IBEST. Nós seguimos na frente na categoria jornalista e influenciador. Algumas pessoas da direita estão chegando mais perto, né? O Luiz Ernesto Lacombe está chegando, Augusto Nunes, e meu amigo Clayson está em terceiro aqui nessa votação. Mas o Portal do José, graças ao engajamento de vocês, está em primeiro. Então só posso dizer para o pessoal da direita o seguinte: sigam o líder, sigam o nosso portal, né? Então, gente, vamos aqui aos temas, né? Primeira análise que eu fiz com vocês ontem, né? Eu disse que não ia demorar muito e a extrema-direita ia começar a bater no Papa. Mas eu achei que isso viria um pouquinho depois, né? Não seria uma coisa tão instantânea. Olha só o que aconteceu. Papa Leão XIV pede que a igreja seja um farol que ilumina as noites do mundo, em homilia de primeira missa. E olha o que está criando já sinalizando o comportamento que o Papa terá daqui para frente. Novo pontífice destacou o papel da igreja e lamentou o declínio da fé em detrimento do dinheiro ou do poder do prazer. Bom, quando ele ataca o poder do dinheiro, ele está atacando o sistema, né? O sistema que produz injustiças no mundo. Então, para bom entendedor, a mensagem está muito clara. É o que bastou para a horda da extrema-direita fora do Brasil, e aqui no Brasil também. Daqui a pouco a gente vai ver essa extrema-direita, o bolsonarismo, atacando. A gente vai ver figuras como Silas Malafaia, que não falou uma letrinha pela morte do Papa Francisco, ele se manifestando para atacar o Papa também. Podem anotar que eu estou falando para vocês. Outras lideranças também desse universo que preza tanto pelo dinheiro, estimular nas pessoas o individualismo, sempre com essa vestal, né, que são religiosos, mas na verdade são grandes empresários que usam a fé das pessoas para ficarem mais endinheirados. Aliás, o ICL está fazendo uma sequência de matérias sobre a vida do senhor Silas Malafaia. Eu vou conferir, a gente certamente vai comentar isso aqui no nosso portal. Mas vejam só o que está acontecendo nos Estados Unidos, que é a terra, né, natal do Papa Leão XIV, que, diga-se de passagem, né, quando ele se apresentou ali na sacada para fazer a primeira aparição lá em Roma, ele não falou inglês e não fez nenhuma referência à cidade natal dele, Chicago. Ele preferiu falar em espanhol e lembrar a paróquia onde ele atuou numa cidade pequena no interior do Peru. Isso teve muitos significados. Bom, vamos ver a reação do povo da extrema-direita, o pessoal lá do Trump. Imediatamente, o presidente Trump foi às redes sociais para diplomaticamente comemorar a eleição de um americano, mas não foi essa a reação do movimento MAGA, Make America Great Again. Essa matéria é do UOL, hoje coluna do Jamil Chad. Laura Loomer, que tem aconselhado Trump em temas de segurança nacional e é conhecida por difundir teorias conspiratórias, foi uma das que deixou evidenciado o mal-estar. Nas redes sociais, ela acusou Prevost, o Papa, né, de marxista e de defender a ideologia woke. Mais um fantoche marxista no Vaticano, disse: não há nada de bom para os católicos no horizonte, falou a criatura, né?
Dias antes do conclave, Steve Bannon, ex-estrategista de Trump e figura aliada ao bolsonarismo, alertou que Prevost seria, infelizmente, um dos mais progressistas. Um cavalo negro, insistiu. Eu queria entender qual é essa metáfora, né, que significa um cavalo negro, né? Joe Manairino, o influenciador do movimento MAGA, foi outro que atacou o novo Papa. Abre aspas. Esse é o pior que Francisco, escreveu nas redes sociais. Pedaço de M, atacou. Estamos ferrados, completou. Outro nome relevante do movimento ultraconservador de Trump, Vince Langman, alertou que o americano foi escolhido por ser um nunca Trump. Megyn Kelly, comentarista da extrema-direita e próxima do movimento conservador de Trump, alertou sobre o fato de o novo Papa ser relativamente jovem, o que lhe dará 2 décadas para fazer as reformas no Vaticano. Sean Davis, fundador do website ultraconservador The Federalist, afirmou que o novo Papa nasceu nos Estados Unidos, mas tema que seja um esquerdista e que use o Vaticano para conter o avanço do populismo nacional de Trump. Ele também alertou sobre promoção de ideias globalistas. Então, gente, está desenhado aí o cenário, né? Bom, o Dudu Bananinha, como nós vimos, não falou nada. O clã Bolsonaro não falou nada da morte do Papa Francisco, que agora estão tentando já lembrar alguma coisa, fazer algum aceno para o novo Papa. Mas logo, logo eles vão começar também a satanizar o Papa, né? Já que estamos falando de assuntos religiosos, assuntos bíblicos, enfim. O Bananinha esqueceu que já teve gente aqui dos Estados Unidos do Brasil, está falando mais que o Alexandre de Moraes vai ser preso, vão tirar o cartão de crédito dele, e podem anotar, a figura vai voltar para o Brasil para disputar eleições em 2026. Ele não gosta de perder boquinha, ele está suspenso do mandato dele, mas se ele quiser voltar para exercer o cargo dele, ele volta. E o suplente vai para casa, né? Então, o malandro é malandro mesmo, né? Agora, como todo malandro, comete também os seus deslizes. Câmara enfrenta STF. O começo do fim do autoritarismo? Então estão pulando de alegria com a decisão da Câmara ontem, né? Eu mostrei para vocês alguns bolsonaristas, né, nas redes. Olha, Bolsonaro não será preso, acabou. Olha, santa ilusão Batman. O que nós iremos rir dessas criaturas não está no gibi. Eu vou fazer uma live o dia inteiro aqui, quando o Bolsonaro for preso. Enfim, vai ser um dia muito legal aqui no nosso Portal do José. Um dia... o melhor da festa é aguardar por ela, né? Então, nós vamos aguardar a justiça aqui no nosso país. Vamos comemorar bastante. Então, estão aí fazendo as publicações aí sobre o que aconteceu. Mas o fato é que, tão logo a decisão da Câmara foi proferida, ou seja, tentando neutralizar a ação penal 12.100, que está ali o inelegível e toda a sua ORCRIM, que a galera começou a pular por todos os lados, mas o ministro Alexandre de Moraes, já recebendo a notificação, já mandou abrir hoje uma sessão, que vai até terça-feira, para que os 5 ministros da primeira turma analisem essa medida absolutamente inconstitucional que a Câmara teve de tentar bloquear a ação penal da ORCRIM de Bolsonaro por ter um deputado, hoje deputado, né, mas ele já fazia parte da ORCRIM antes de ser deputado. Então eles estão tentando atrair toda uma neutralidade, uma suspensão contra a ORCRIM em função do ramagem. Obviamente, o Supremo Tribunal Federal, vamos cravar aqui, dará 5-0 contra essa ORCRIM. E o ministro Alexandre de Moraes, ele mostra que não está com muita paciência com os representantes desse munducão, né? E dentro do Supremo Tribunal Federal nós temos um personagem que é um representante desse munducão, que é o terrivelmente direitista, né? Ele fala terrivelmente evangélico, mas de evangélica essa gente não tem nada, né? Então aconteceu o seguinte, o ministro estava falando e o Mendonça, totalmente sem educação, tentou interrompê-lo. O resultado foi isso aqui, ó. Outra instituição é que tem interesses privados também. Assim, a discussão aqui, até voltar um pouquinho, a discussão aqui era o seguinte, se os membros da Advocacia Geral da União, que pertencem a um órgão de Estado, defendem os interesses da União, se eles
teriam que ficar subordinados também às orientações ou decisões ou ditames da Ordem dos Advogados do Brasil, que é uma instituição privada, né? Diga-se passagem. E aí o André Mendonça foi interromper o ministro Alexandre. Já tinha interrompido uma vez, aí foi interromper a segunda vez. É que se viu foi isso aqui. Ó. Eu não me oponho a ser vencido na tese, mas não há relação de subordinação, nunca houve essa discussão. Ministro André, eu ouvi Vossa Excelência com muito respeito, prestei atenção. Se Vossa Excelência permitir, eu continuo. Veja, nós não podemos... Aqui, se o advogado da União, se o procurador do Estado quiser se inscrever para concorrer ao 5º Constitucional, inclusive, aqui, nós devemos... Então, essa foi a discussão, mas mostra assim, o ministro, ele é muito firme, ele não está perdendo a concentração em meio a tantas coisas que estão acontecendo, né? Então, segue o jogo, e nós vamos ver 5-0, e essa gente está sonhando que o Bolsonaro não será presa. Olha, essa gente pode tirar o cavalinho da chuva, tá? Prudência do Banco Central. Gente, quando o Estadão elogia o Galípolo, tem alguma coisa errada, né? Para o nosso campo progressista, né? Quando a direita elogia um presidente do Banco Central de um governo progressista, olha, alguém está errado aí no meio dessa história. É bom perceber que mesmo sob a presidência de Galípolo, o menino de ouro de Lula, o Copom não cede a pressões e respeita a realidade de elevar a taxa básica de juros para 14,75% ao ano. Gente, olha só, o governo fez uma propaganda muito grande agora, algumas semanas atrás, que o trabalhador agora pode pegar dinheiro em banco com juros menores, numa espécie de consignado, tendo um fundo de garantia como garantia. Só que com a taxa de juros que está sendo praticada hoje no Brasil, o trabalhador pegando empréstimo, ele fica encalacrado, porque a taxa de juros vai ser de no mínimo 30% ao ano, né? Então, está aí uma questão para a gente discutir bastante, né? Isso certamente quando baixar a poeira desse bolsonarismo insano, quando essa gente estiver na cadeia, nós vamos discutir assuntos mais importantes. Bom, mais tarde eu vou voltar a discutir com vocês a ida do presidente Lula para o encontro lá, comemorativo do fim da Segunda Guerra Mundial, 80 anos do fim da Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, o presidente foi, né, e vai fazer uma série de encontros bilaterais com todos os países que estão ali. Então, tem várias reuniões. O presidente, enfim, ele tem uma desenvoltura muito grande, com gente de todo quilate, toda matriz ideológica. Agora, é muito engraçado esse tipo de editorial aqui. Lula trai memória da Segunda Guerra ao celebrar a vitória com Putin. Olha, o editorial do Globo é um editorial que vem da Casa Branca, né? Da Embaixada dos Estados Unidos. E como sempre fizeram, a subordinação é total. Porque não há nenhum filtro, né? Quando algum chefe de Estado se reúne, por exemplo, com o ditador da Arábia Saudita, o próprio governo americano, que tem patrocinado o genocídio junto com Israel contra o povo palestino em Gaza. Então, as críticas são muito superficiais, né? Então, gente, é tudo interesse, são todos, né, esse tipo de editoriais, voltados a funcionarem como correias auxiliares de transmissão de toda uma geopolítica que é estabelecida por Washington, pela Casa Branca, pelos Estados Unidos da América. Então, a gente tem que deixar isso menosprezar esse tipo de observação, de crítica, e torcer que o presidente da República do nosso país, seja em que tempo for, em que orientação for, que ele sempre zele pelos interesses do povo brasileiro, da soberania nacional, da nossa independência. É isso que a gente tem que observar, se os interesses do Brasil estão sendo respeitados ou não, estão sendo defendidos ou não, e em que medida estão sendo defendidos. E não os interesses de outras nações, né? Gente, eu fico por aqui, mais tarde eu volto, tem muita coisa acontecendo, legal? Obrigado e até lá. Tchau!